Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar mais uma partida da playlist A Partida da Semana. E dessa vez a partida que eu vou analisar, na verdade ela foi jogada na semana passada, então vai ser a partida da semana passada. Acontece que muitos dos inscritos aqui do canal e muitos dos meus alunos me pediram para analisar essa partida. Foi uma partida muito interessante e a galera quer saber qual é a minha visão dos momentos mais críticos dessa partida. A partida que eu vou analisar é a partida que foi jogada pelo Alireza Firouzja de Brancas contra o Murali Karthikeyan. São dois grandes mestres bem jovens e essa partida foi jogada no campeonato asiático desse ano, que teve a vitória do Le Quang, que é um grande mestre do Vietnã, é um grande mestre bem forte mesmo. E eu vou analisar essa partida com vocês agora, que é uma partida que teve um sacrifício posicional de dama. É isso mesmo. Geralmente a gente vê sacrifício posicional de peão, de qualidade, até de peça, mas sacrifício posicional de dama é algo raro de se ver. Então bora lá, né? Bora começar essa partida. Mas antes disso, se é a primeira vez que você está aqui no canal, já aproveita para se inscrever. E se você curte essa playlist, a partida da semana, já deixa aí o seu like, beleza? Bom, bora lá então, bora começar. O Firouzja estava de brancas e ele começou com lance 1 D4. Então, o Karthikeyan respondeu com cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6 primeiro, H3 e agora roque. Bom, as pretas jogam aqui a defesa índia do rei, que é uma alternativa bem agressiva das pretas para enfrentar o peão da dama. Então, as pretas cedem o centro. Vocês podem ver que agora o branco tem uma vantagem de espaço bem grande no centro, para depois começar a atacar esse centro. A ideia das pretas é poder atacar o centro ou com C5 ou então com E5. Então, aqui depois de roque, as brancas jogaram bispo E3. Essa é uma variante que o branco está jogando bastante. Vários jogadores estão usando essa variante com bispo E3 e H3. E aqui as pretas podem quebrar o centro ou com C5, que foi o lance jogado na partida, ou então com E5, que é um lance mais típico da defesa índia do rei, que depois de D5 surge aí uma cadeia de peões, uma estrutura de peões bem típica da Índia do Rei, em que as pretas vão tentar fazer a ruptura F5, jogando, por exemplo, com cavalo H5 e F5. E a ideia das brancas nessa variante, a ideia de ter feito esse H3 é poder fazer um G4, por exemplo, depois de A5, que é uma ideia bem típica para jogar cavalo A6 e cavalo C5, as brancas podem fazer G4, dificultando a ideia do F5. Bom, mas isso leva para outro tipo de posição. Na partida, as pretas fizeram C5. Então, seguiu aqui com cavalo F3. Depois de D tomar C5, então as pretas podem jogar com dama A5 nessa posição, ameaçando o cavalo por E4. E o preto ele vai conseguir recuperar o peão. Então não é bem um sacrifício o C5. As brancas fizeram aqui cavalo F3, com a ideia de levar para uma posição de uma siciliana. Por exemplo, se as pretas jogam com C por D4 agora, cavalo D4, cavalo C6, surge uma posição de uma siciliana dragão acelerada, a variante Maroczy, em que as brancas ficam com centro C4 e E4. É uma posição muito jogada essa. Provavelmente era esse tipo de posição que o Karthikeyan queria levar, mas depois de cavalo F3... Na verdade, é esse tipo de posição que o Firouzja queria levar, né? Ele queria que o preto jogasse com C por D4. Mas aqui o Karthikeyan ele faz dama A5, que é um lance que não é tão usual assim nessa posição. Tudo bem, ele ameaça jogar o cavalo por E4, mas não é tão normal jogar com esse dama A5 rápido. Então, aqui as brancas fazem o lance cavalo D2, para tentar incomodar a dama. A ideia é tentar jogar com cavalo B3. Esse lance aqui também não é o lance mais jogado nessa posição.
Pelo que eu analisei aqui, o lance mais jogado é o bispo D3, para simplesmente defender o peão de E4. Então aqui as brancas fazem cavalo D2. É interessante prestar atenção nisso, que esse lance não é assim tão usual, pelo menos na minha base eu encontrei uma partida só com cavalo D2, para ver que a ideia das pretas, a ideia que as pretas vão usar daqui a pouco na partida, é uma ideia que foi encontrada durante a partida mesmo. Que muita gente perguntou, mas o jogador de pretas, ele tinha tudo preparado já, foi uma preparação. Então não é bem assim, tá? Então aqui veio C por D4, cavalo B3, e provavelmente as brancas estavam esperando um lance como dama H5, que troca as damas, e depois de dama H5, cavalo H5, cavalo D4. Então uma posição normal de jogar, o branco tem um pouco mais de espaço aqui, mas a posição está equilibrada. Ou então, de repente, até voltar a dama para D8, de novo, leva para uma posição parecida com a... É uma Maroxy isso aqui, né? Uma Siciliana Dragão, a variante Maroxy com C4 e E4. Só que nesse momento, depois do lance cavalo B3, o Karthikeyan aqui, que estava de pretas, ele faz um lance muito interessante. Assim, é um lance sensacional mesmo de ver. Ele faz aqui o lance dama toma C3, sacrificando a dama. Então, é um sacrifício de dama puramente posicional, porque ele não vai recuperar o material imediatamente. As pretas vão ficar com apenas 2 peças menores pela dama. Então, depois de B tomar C3, que é forçado, o preto toma o bispo em E3 e agora tem 2 peças pela dama. Então, se a gente avaliar assim só o material, parece que o branco tá ganho já nessa posição. Mas acontece que não é tão fácil assim. O preto ele tem uma compensação posicional por esse sacrifício de dama. Que as peças vão ficar muito ativas e principalmente o bispo de casas pretas, ele é uma peça muito forte aqui do preto. E o bispo de casas pretas das brancas ele vai fazer falta. Então essa posição aqui, por exemplo, se as pretas jogam... Na partida jogou com F3 o branco. Mas se, por exemplo, joga F por E3, então já está recuperando um peão, já está jogando cavalo por E4, já está caindo material, já vai cair C3. E se joga o lance da partida o F3, então esse peão de E3 agora ele é muito forte e as pretas podem começar a atacar as debilidades que surgiram na posição das brancas. Então tem várias casas fracas, as casas pretas... o peão de C4 tá fraco, peão de C3, tem uns problemas na estrutura de peões. Então assim, e a dama, ela é uma peça muito boa pro ataque, mas para defender ela não é tão boa assim. Então o que vocês vão ver aqui é um total domínio das 2 peças menores em cima da dama. Então é bem raro de acontecer essa situação, né? E assim, o sacrifício de dama... ele foi, assim, a ideia muito provavelmente surgiu durante a partida mesmo, porque ele pensou 21 minutos para fazer esse lance. Então, se fosse uma preparação, ele faria o lance rápido. Então, ele avaliou a posição e teve bastante coragem de fazer esse sacrifício, porque não é claro que o preto ele vai ter uma compensação. Foi um entendimento muito bom e muita coragem de jogar o lance como esse dama toma C3. Então jogou aqui B toma C3, aí jogou D por E3 e agora F3. Bom, esse aqui foi um lance muito ambicioso do Firouzja. Ele joga o F3 para defender o peão de E4 e ele espera em algum momento poder tomar esse peão de E3. Mas não é tão fácil assim tomar esse peão de E3 e F3 é um lance que enfraquece muito as casas pretas. Como eu disse, o bispo de casas pretas ele vai fazer falta na posição das brancas. Talvez fosse melhor um lance como, por exemplo, um bispo D3 para poder rocar nessa posição. Por exemplo, depois de tomar em F2, rei por F2, poder jogar um torre F1 e rei G1. Ou então jogar um lance como dama C2 e depois que tomar em F2, rei F2, cavalo C6 e tentar usar uma ideia parecida com bispo D3 e tentar fazer um rock artificial aqui com torre F1 e rei G1.
Mas aqui o F3 ele jogou com a esperança de poder ganhar mesmo esse peão de E3. Mas acontece que depois de cavalo H5, as pretas começam a usar as casas pretas que ficaram fracas. Então seguiu aqui com dama C1, bispo H6, defendendo assim o peão de E3, G4 e agora cavalo F4. Então veio rei D1 e aqui as pretas fazem o lance cavalo E6. Então total domínio aqui pelas casas pretas, por isso que fica difícil do branco consolidar a vantagem material. Se por exemplo, nesse momento, depois de F3, se o peão ele tivesse em H3, em H2 e não em H3, as brancas poderiam jogar um G3 e F4 e consolidar, mas como esse peão está em H3, então é muito difícil de consolidar a posição. O preto ele faz esse bloqueio pelas casas pretas e logo vai começar a explorar as debilidades na estrutura de peões. Então aqui seguiu o rei D1, cavalo E6. Esse momento aqui eu achei bem interessante também, porque as pretas poderiam recuperar o material jogando cavalo D3, que já ataca a dama de C1 e ameaça também cavalo F2. E por exemplo, se jogar bispo por D3, tem E2. Rei por E2, bispo por C1 e agora torre por C1. E o preto ele recupera o material e ainda fica com uma melhor estrutura de peões. O preto ele está com vantagem aqui. Mas é muito interessante ver a avaliação, que ele faz um lance cavalo E6. Ele prefere manter as duas peças. Aqui o Karthikeyan, que estava de pretas, ele considerou que as duas peças estavam valendo mais do que a dama nesse momento. Então aqui seguiu o rei C2 para sair desse tema. Cavalo C6, H4 e agora bispo F4. Ninguém tira esse bispo aqui de F4, né? Continua o domínio aí pelas casas pretas. E é um sacrifício posicional porque as pretas vão melhorando a posição aos poucos, sem se preocupar com o material. Não é aquele tipo de sacrifício igual uma combinação. Quando você faz uma combinação, você sacrifica para conseguir recuperar o material imediatamente, ou ganhar material, ou dar mate, assim é uma combinação. Agora um sacrifício posicional você espera ter uma compensação a longo prazo, você vai melhorando a posição aos poucos. Então aqui veio dama D1, cavalo E5, as pretas começam a tocar nas debilidades aqui das brancas, o peão de F3 e o peão de C4. Então veio cavalo C1, bispo D7, A4, estava ameaçando o bispo A4, então jogou A4, e agora a torre de AC8, mais uma peça atacando C4, cavalo E2, bispo H6, muito importante o preto manter esse bispo de casas pretas, é esse bispo que faz toda a diferença na posição, G5, bispo G7, e agora uma posição começa a ficar difícil para o branco, apesar de ter essa vantagem material grande, ter a dama pelas duas peças, não é muito difícil defender os peões agora, o peão de C4, o peão de F3. Então aqui o branco ele começa a devolver material. O preto joga agora cavalo por F3, dama D3 e agora cavalo E5, dama por E3, cavalo por C4. Né? E é incrível essa posição, que o branco não consegue consolidar a posição. O rei agora tá mal também, vários peões fracos, o peão de C3, o peão de E4, e as pretas continuam melhorando a posição aos poucos. O preto não tem uma debilidade, não tem nenhum alvo pro branco contra-atacar. Então aqui depois de cavalo C4, seguiu com dama F2. Aqui no caso de dama por A7, então as pretas podem jogar bispo C6, atacando o peão de E4. E, por exemplo, depois de cavalo G3, torre A8, dama F2, bispo por A4. E, de repente, a posição das brancas começa a colapsar aqui, começa a cair muito material. Então, aqui o branco jogou com dama F2, veio torre C5, melhorando as peças, melhorando a posição. Torre de HB1. Bispo C6, bispo G2. Bom, e agora vem um lance bem forte aqui das pretas, que é o lance F5, com a ideia de abrir linhas. Ele quer abrir a posição, porque o rei branco ele está muito mal colocado aqui em C2. Então ele quer abrir a coluna F com F5.
Então seguiu aqui G por F6 e agora bispo por F6. Bom, aqui torre por F6 também seria uma opção interessante, né? Com o bispo por F6 ou torre F6, a compensação das pretas ela continua sendo muito grande. Por exemplo, dama G3 e agora bispo H6, já começa a ter algumas ameaças, como cavalo E3. Então aqui tomou de bispo, veio torre F1 e agora bispo por C3, dando um descoberto. Então, o Firuja até que ele, assim, foi buscando chances práticas para sustentar a posição, porque é uma posição realmente bem difícil de jogar de brancas. E agora, depois de bispo por C3, ele tem que jogar dama por C5, cavalo por C5, torre por F8, rei por F8, rei por C3 e agora cavalo E5, entrando assim nesse final em que o branco ele tá com uma qualidade, né? Ele tem ali torre, mas o preto ele tá com um cavalo e 3 peões. Então, assim, dá aquela impressão de que pode existir um equilíbrio pelo material, porque seria, em tese, assim, o preto tem um peão a mais, né? Então, em tese ainda tem jogo, mas na verdade essa posição o preto ele tá ganho já. Porque o preto ele não tem nenhuma debilidade e o branco ele continua com vários peões fracos, então vai ser inevitável cair mais material. E o branco não consegue criar nenhum tipo de contra-jogo, enquanto o preto ele vai melhorando a posição. Então, apesar de, assim, se a gente considerar só o material, parecer ter um equilíbrio, ter essa sensação de equilíbrio, é uma posição que está sem esperanças para as brancas. Aqui o preto ele realmente tem uma vantagem decisiva. Então aqui veio A5, as brancas vão tentar abrir alguma coluna para a torre. Então cavalo por E4, já cai um peão. Bispo E4, bispo E4. Então agora já são 4 peões pela qualidade. Então cavalo D4, bispo D5, cavalo B5, A6, cavalo C7, bispo C6. Agora entra aquela parte técnica da partida, em que as pretas não podem dar chance, né, para o adversário, não dá chance de contra-jogo. Então veio torre F1, rei G7, cavalo E6, rei H6, torre F8, rei H5, torre H8, H6. Então agora o preto ele vai criar um peão passado, né? Já tem 2 peões passados e unidos, que são os peões aqui de D6 e E7, que logo esses peões vão começar a avançar também. Veio torre H7, rei por H4, torre por H6, rei G4, cavalo D4, rei G5, torre H2, bispo D5. O preto ele vai consolidando a posição e agora vai começar a avançar os peões passados. Então veio aqui cavalo F3, torre E2, E5, cavalo C2, bispo E4, cavalo E3, D5, rei B4, cavalo D4, torre E1, e aqui depois de rei F3 ameaçando rei F2, as brancas abandonaram. Então, total domínio aqui das pretas. Uma partida realmente incrível essa. Os primeiros sacrifício ali da dama, um sacrifício posicional, um sacrifício bem corajoso aí das pretas. E é legal ver também o entendimento, assim, como que as pretas conseguiram avaliar bem a posição, que as duas peças menores estavam valendo mais do que a dama. A dama não conseguiu em momento algum coordenar ali para fazer valer essa vantagem material. Então, a partida é bem interessante, domínio mesmo ali pelas casas pretas. E não foi preparação, viu, galera? Aparentemente não foi preparação, foi algo que o Karthikeyan ali de pretas, ele encontrou no tabuleiro mesmo. Bom, então, essa partida que eu queria analisar aqui com vocês. E assim, é interessante ver que essa ideia do sacrifício de dama na Índia do Rei não é algo assim totalmente novo. Eu já tinha analisado outras partidas com esse mesmo tema, sacrifício de dama para conseguir ali o bispo de casas pretas, esse domínio pelas casas pretas. Eu vou até mostrar aqui para vocês 2 posições críticas em que houve esse sacrifício de dama. Por exemplo, nessa posição aqui do diagrama, a posição de uma Índia do Rei também,
de uma partida que foi jogada pelo Spassky, né, Boris Spassky de brancas contra o Bronstein. E nessa posição, o Bronstein ele tá de pretas e ele faz um sacrifício de dama por 2 peças menores. Ele faz aqui o lance cavalo por G3. Então dama F2 parece que ganhou uma peça, porque agora o cavalo de G3 ele tá cravado. Só que aí o Bronstein ele faz um lance cavalo por F1, sacrificando a dama. Dama por H4, cavalo por E3, ameaçando um cavalo C2 duplo. E depois de rei F2, cavalo por C4. Então as pretas conseguem aqui 2 peças menores e um peão pela dama. Se a gente for ver, é o mesmo material da partida que eu acabei de analisar. Essa partida aqui é bem interessante também. Assim, apesar do sacrifício ter sido interessante, o Spassky, que estava de brancas, que acabou ganhando a partida. Mas a gente vê a mesma estrutura de peões, a mesma ideia, o mesmo material também. E aqui também existe compensação pela dama. E outra partida que veio na cabeça foi a partida jogada pelo Kramnik de brancas contra o Kasparov, que nessa posição, Kasparov de pretas, ele faz o lance cavalo de F por E4, sacrificando a dama, com o objetivo de conseguir também as 2 peças menores e o bispo de casas pretas. Então ele conseguiu aqui um peão, 2 peças menores, e vai ter de novo esse domínio pelas casas pretas. Ele pode depois ir avançando os peões com F5, E4. E é outra posição difícil de jogar de brancas. É bem difícil. Essa o Kasparov ele acabou ganhando de pretas. Bom, então eu quis mostrar aqui essas posições críticas só para que vocês entendam assim, que apesar da ideia ser muito interessante, já foi usada até em outras partidas. Então, provavelmente, o Karthikeyan, que estava de pretas, ele conhecia uma dessas partidas e daí ele começou a comparar as posições e fez ali o lance dama por C3. Bom, se vocês acharam interessante essas 2 posições críticas, esse tema aí do sacrifício de dama posicional, deixa aí nos comentários que de repente eu posso fazer algum vídeo, fazer algumas análises falando mais sobre esse tema, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Vamos encerrar por aqui e até o próximo.